Situação de Tite tá complicada no rubro-negro carioca. Torcida pede a saída do treinador em protesto no Ninho do Urubu e Marcos Braz promete 3 reforços na janela de transferências do meio do ano. Para a partida de amanhã contra a equipe do Corinthians, Lohan pode ser a solução dos problemas. Isso e muito mais no vídeo de hoje. Você que está chegando comigo, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se. É muito importante pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. A gente está chegando com um mundo de informações para deixar você, meus amigos, extremamente bem informado. Deixa o like, inscreva-se, S1 Live rumo aos 100 mil inscritos. Solta a vinheta, Isaac. Meus amigos, pressão total no rubro-negro carioca, hein? Protesto no Ninho do Urubu, parte de uma torcida organizada, não aquela, a gente sabe que tem uma torcida organizada que é muito ligada à diretoria do Flamengo, inclusive nas últimas eleições votaram, né, fizeram parte, fizeram campanha pro atual aí presidente, não compareceram ao Ninho do Urubu, mas outra torcida organizada, que também é muito grande aqui no Rio de Janeiro, foi pro Ninho do Urubu e tocou o rebu lá em cima dos jogadores, enfim, e do pessoal que estava entrando, tacou pipoca, cobrou, enfim, protestou efetivamente contra esse momento que vem passando o rubro-negro carioca. E um dos focos foi o Tite. A torcida pede a saída do Tite do comando técnico do rubro-negro carioca. O Tite que chegou no ano passado, tem mais ou menos 8 meses de trabalho no rubro-negro. No campeonato estadual, vinha fazendo um trabalho espetacular, mas quando entrou efetivamente nos campeonatos importantes, enfrentando times que brigam aí pelo título brasileiro, times de Série A, o Flamengo simplesmente não consegue jogar um bom futebol. E o planejamento está se mostrando cada vez mais pífio, porque quiseram ganhar o campeonato estadual, mas não estão sabendo disputar o brasileiro e muito menos a Libertadores, aonde o Flamengo tá brigando aí pela classificação para a próxima fase. Se complicou um pouco. O empate do Milionários contra o Bolívar veio a calhar para poder ajudar o Flamengo um pouco mais nessa fase de grupos, nessa classificação que acabou se tornando dramática. O Flamengo tem 2 jogos agora, o Flamengo enfrenta o próprio Milionários e também o Bolívar, que vai ser até o próximo jogo da Libertadores no Maracanã. E, meus amigos, não pode nem empatar. Não pode nem empatar, nem pensar em perder pontos, nem empatar dentro de casa. Dos próximos 6 pontos que o Flamengo vai disputar pela Libertadores, o Flamengo precisa ganhar 6 pontos para se classificar com tranquilidade em segundo, mostrando que o planejamento do rubro-negro ele é extremamente pífio. E para tentar amenizar, né, essa pressão, todo mundo fala, o elenco do Flamengo é o maior elenco da América do Sul, o elenco do Flamengo é o melhor elenco do Brasil, e tá se mostrando que efetivamente não é. O planejamento mais uma vez se mostrou precário, ruim, mal feito, quando você olha pro elenco e você vê o Wesley e o Varela. O Varela, jogador de seleção brasileira, seria um baita reserva para um lateral adequado. Não pode um time que arrecada quase 1 bilhão aí por ano, ter o Wesley na lateral direita. Já deu demonstrações que não pode ser lateral, não tem condições mínimas de ser lateral do Clube de Regatas do Flamengo. E visando isso e também outras posições, principalmente no que tange ao meio-campo, o Marcos Braz prometeu ao Tite na janela do meio do ano. Essa janela do meio do ano agora, o Flamengo não ia com tudo, porque o Flamengo achou que fez uma baita janela nesse primeiro semestre, mas viu que não é tão baita janela assim. O Flamengo que trouxe o De La Cruz, trouxe o Vinha e agora há pouco também trouxe o Carlinhos, que com a volta do Gabriel Barbosa acabou se tornando aí o terceiro reserva do ataque, isso porque ele não pode jogar a primeira fase da Libertadores e também não pode jogar a Copa do Brasil, ele fica limitado, né, a jogar as partidas do Campeonato Brasileiro. E agora, depois de tanto tempo, parece que os dirigentes fizeram uma análise e chegaram à conclusão de que o Flamengo precisa de mais reforços, principalmente no meio-campo e na lateral direita, e o Flamengo acha urgente
contratar um jogador que jogue pelo lado direito, porque Luiz Araújo, apesar de ajudar pra caramba, ainda não caiu nas graças do Tite, que a todo instante tenta encaixar ali o próprio Gerson, tenta encaixar o Bruno Henrique, e o Luiz Araújo, como ele marca bem, volta bem, ele tem ajudado mais defensivamente, mas definitivamente não caiu nas graças do treinador Tite, assim como também o Matheus Gonçalves, que a torcida pede oportunidades para o Matheus Gonçalves. Entretanto, o Tite não gosta do estilo lá do jogador, ele não caiu nas graças do treinador Tite e não vem tendo oportunidade no rubro-negro carioca. Então, verdade é que o Flamengo esperava que no meio do ano fosse fazer uma janela pontual, vai ser mais agressivo na janela do meio do ano para trazer 3 reforços para poder reforçar o Flamengo. Agora a pergunta é, né, prometeu o Tite mais 3 reforços, mas o Tite vai estar no meio do ano? O Tite estará lá no meio do ano? Essa é a grande questão. Vai estar no meio do ano o Tite? O Tite vai ser técnico do Flamengo quando esses reforços forem chegar na janela do meio do ano? A gente não sabe. Amanhã enfrenta a equipe do Corinthians no Maracanã, um jogo que é difícil, é complicado. O Corinthians vem motivado, tem melhorado aí durante a temporada. O Flamengo tá com a moral, tá com a motivação, tá com a confiança lá no chão. E aí o Flamengo precisa vencer para dar tranquilidade pro trabalho e, consequentemente, no meio de semana, enfrentar a equipe do Bolívar no Maracanã e conseguir a vitória, que é de suma importância para o Flamengo não passar uma das maiores vergonhas dos últimos anos, sendo eliminado da primeira fase da Libertadores. Então, se o Tite for técnico do Flamengo, ele vai ter um presente de 3 reforços praticamente, no mínimo 3 reforços, são eles lateral direito, meio campo e também um ponta direita para reforçar o Flamengo no decorrer da temporada, tá bom? Com a ausência do Arrascaeta, meus amigos, que não consegue jogar 2 jogos seguidos, né? A Arrascaeta joga, quando a gente pensa que ele vai engrenar, ele se machuca e fica fora. Parece que agora o Lohan vai ser utilizado nessa posição. E a gente vem falando aqui há bastante tempo. O Lohan tá na base lá do Flamengo desde moleque, jogando dessa forma, como autêntico camisa 10, centralizado. E me vem o Tite, olha ele treinando meia hora e bota ele de ponta direita. O Lohan nunca na base foi ponta direita. Ele foi um construtor, ele foi um autêntico camisa 10 e assim ele jogou pela seleção sub-17, fez um grande sucesso. O Lohan é considerado hoje uma das grandes promessas do futebol mundial pelo fato dele jogar como autêntico 10, centralizado, articulando e finalizando, não enfiado na ponta direita, correndo atrás de lateral. E parece que dessa vez agora o Tite caiu na real e com a ausência do Arrascaeta, o Lohan deve fazer essa função que vem sendo desempenhado pelo Arrascaeta. Então o Tite tem treinado o Lohan criando as jogadas no meio-campo, revezando até com o próprio De La Cruz como primeiro homem de meio-campo. Utilizou o Gerson aí também. A tendência é que o Gerson jogue aberto um pouco mais pelo lado direito, na parte ofensiva, e o Luiz Araújo volte para o banco de reserva. Então, um provável Flamengo que deve entrar em campo contra a equipe do Corinthians são com 2 versões, né? Primeiro com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, ganhando novamente a titularidade aí do Vinha. O Alan com De La Cruz. Na direita, Gerson. Na esquerda, Everton, Cebolinha. E centralizado, o Lohan. E no ataque, o Pedro. Uma outra versão seria o De La Cruz fazendo a função ali do Lohan, mais centralizado, o Lohan caindo pelo lado direito como vinha jogando e o Gerson como um segundo volante. Então o Tite treinou essas 2 nuances durante a semana e pelo que a gente está entendendo, pelo que a gente viu, pelo que a gente apurou, essa segunda com o Lohan mais centralizado como homem de criação foi o que rendeu mais durante o treinamento, tá bom? A gente falou sobre o protesto que aconteceu no Ninho do Urubu, o pedido da torcida fora Tite. Marcos Braz projeta 3 reforços para o meio da temporada e o Lohan, que deve agora ter, com a ausência do Arrascaeta, deve ter uma sequência com a camisa do rubro-negro carioca. Você que tá com a gente, deixa o like, inscreva-se, é muito importante pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Baixe o aplicativo da S1 Live e concorra a prêmios toda semana. Uma camisa oficial toda segunda-feira e até 500 reais no nosso bolão. S1 Live rumo aos 100 mil inscritos. Deixe seu like, inscreva-se, é muito importante pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Uma boa noite pra você, abraço, valeu.